E se eu te dissesse que dois jovens arrogantes quase cometeram um crime horrível, mas acabaram se tornando os maiores defensores das vítimas que aterrorizaram? Esta história real vai te deixar sem palavras. Mas antes de eu contar essa história incrível de redenção que aconteceu numa fazenda brasileira no século XIX, me diz aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo esse vídeo agora? E se você quer ouvir histórias reais que transformam, aperta esse botão de inscrever-se aqui embaixo. Vamos começar! O envelope de papel pardo chegou numa tarde de agosto, trazendo consigo o peso de décadas de amizade e a promessa de um reencontro. Coronel Augusto Mendes segurou a carta com suas mãos calejadas, aquelas mesmas mãos que haviam construído a fazenda Santa Esperança tijolo por tijolo, suor por suor. Ele não era como os outros fazendeiros da região. Enquanto seus vizinhos governavam com chicotes e terror, Augusto havia escolhido um caminho diferente, um caminho que muitos chamavam de loucura e outros de fraqueza. Mas ele sabia a verdade. Não havia honra em quebrar o espírito de outro ser humano, mesmo que as leis daquela época cruel permitissem. A festa seria grandiosa, comemorando 20 anos desde que assumirá as terras de seu pai e transformará aquele lugar num oásis de humanidade em meio ao deserto de barbaridade que caracterizava o Brasil imperial. Entre os nomes na lista de convidados, um saltou aos seus olhos fazendo seu coração apertar: Lúcio Tavares da Silva, o homem que fora seu melhor amigo na juventude, antes que os caminhos da vida o separassem. Lúcio havia se tornado um dos comerciantes mais poderosos da província, um homem cujo nome fazia imperadores e ministros curvarem suas cabeças. Mas Augusto se lembrava do rapaz idealista que conhecera, aquele que sonhava com um Brasil diferente. Será que aquele homem ainda existia sob as camadas de poder e riqueza? A resposta viria em poucos dias, mas traria consigo muito mais do que Augusto poderia imaginar. O que ele não sabia é que Lúcio agora tinha 2 filhos, Rodrigo e Fernando, jovens de 23 e 21 anos respectivamente, que haviam crescido acreditando que o sobrenome Silva era um escudo contra todas as consequências, uma licença para qualquer comportamento. A carta estava assinada com a caligrafia elegante de Lúcio, aceitando o convite e informando que traria sua família. Augusto sorriu, imaginando conhecer a esposa e os filhos de seu velho amigo. Ele mal podia imaginar que aquele reencontro mudaria não apenas suas vidas, mas o destino de todos que viviam na fazenda Santa Esperança. As preparações começaram imediatamente, com a casa grande sendo limpa de alto a baixo, os jardins sendo podados e as melhores peças de prataria sendo polidas até brilharem como estrelas. A manhã do dia da festa amanheceu clara e fresca, com o sol nascendo sobre os campos de café da fazenda Santa Esperança como uma promessa de dias melhores. Augusto acordou antes do amanhecer, como era seu costume, e caminhou pelos terreiros onde os grãos de café secavam sob o céu aberto. Ele cumprimentou cada trabalhador pelo nome, perguntou sobre suas famílias, sobre as crianças que estudavam na pequena escola que ele mesmo havia construído na propriedade. Maria das Dores, uma das cozinheiras, estava especialmente nervosa com a festa. Ela era uma mulher de 40 anos, rosto marcado pelo tempo mas olhos ainda brilhantes de vida, que havia chegado à fazenda 10 anos antes, vinda de um lugar onde as chicotadas eram contadas não por dia, mas por hora. Augusto a encontrou na cozinha, supervisionando o preparo dos doces e salgados. Está tudo perfeito, Maria, disse ele com sinceridade. Você superou a si mesma. Ela sorriu, aquele sorriso tímido de quem ainda não acreditava completamente na bondade que a cercava. Ao meio-dia, as carruagens começaram a chegar. Fazendeiros das redondezas, alguns padres, um juiz, comerciantes da cidade. Todos eram recebidos com a hospitalidade característica de Augusto. Mas foi quando o sol já começava sua descida no horizonte que a grande carruagem negra apareceu na estrada de terra, puxada por 4 cavalos magníficos. Lúcio Tavares da Silva havia chegado. Augusto desceu os degraus da casa grande rapidamente, o coração apertado de emoção. Quando Lúcio desceu da carruagem, os 2 homens se abraçaram como irmãos há muito separados. 20 anos, meu amigo, disse Lúcio, e sua voz carregava o peso daquelas 2 décadas.
Mas quando Rodrigo e Fernando desceram da carruagem, Augusto sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo nos olhos daqueles jovens, uma arrogância fria, um desdém que ele reconhecia bem dos outros fazendeiros cruéis da região. Os rapazes mal cumprimentaram o anfitrião, seus olhares já vasculhando a propriedade com uma intensidade predatória que fez Augusto se sentir inquieto. Belos rapazes, disse Augusto, forçando um sorriso. Tenho certeza de que o deixam orgulhoso. Lúcio sorriu, mas havia uma sombra em seus olhos, como se ele soubesse de algo que não conseguia admitir nem para si mesmo. A festa estava em pleno vapor, com música, dança e conversas animadas enchendo os salões da casa grande. Augusto circulava entre seus convidados, garantindo que todos estivessem confortáveis, que os copos estivessem sempre cheios e os pratos sempre fartos. Ele estava no meio de uma conversa com o juiz sobre as novas leis que vinham sendo discutidas na corte quando percebeu que Rodrigo e Fernando haviam desaparecido. Um frio atravessou seu peito. Ele murmurou uma desculpa e saiu discretamente, seus instintos gritando que algo estava terrivelmente errado. Seus passos o levaram para além dos jardins, em direção às senzalas. E foi então que ouviu gritos. Não gritos de dor física, mas algo pior. Gritos de terror absoluto, de dignidade sendo despedaçada. Augusto começou a correr, seu coração martelando no peito como um tambor de guerra. O que viu quando chegou ao campo perto das habitações dos trabalhadores congelou o sangue em suas veias. Rodrigo e Fernando estavam lá, cercados por uma dúzia de mulheres que haviam sido forçadas a fazer fila como se fossem gado no mercado. Os jovens caminhavam entre elas, tocando rostos, cabelos, fazendo comentários obscenos enquanto riam. Esta aqui serve, disse Rodrigo, apontando para Clara, uma jovem de 19 anos que havia acabado de ter um bebê 3 meses antes. Ela tremia como uma folha ao vento, lágrimas correndo silenciosamente por seu rosto. Não, aquela ali é melhor, respondeu Fernando, apontando para Joana, uma adolescente de apenas 16 anos. O grito de Augusto ecoou pela fazenda como um trovão. Parem já! Os dois rapazes se viraram, surpresos mas não envergonhados. Rodrigo até sorriu, aquele sorriso arrogante de quem não conhece consequências. Relaxe, coronel, disse ele casualmente. Estamos apenas nos divertindo um pouco. São suas escravas, não são? Você não se importa. Augusto sentiu uma raiva tão intensa que por um momento não conseguiu falar. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de fúria contida. Todas vocês, voltem para suas casas, disse ele às mulheres, sua voz agora controlada mas vibrando com emoção. Vão. Estão seguras. Ninguém vai machucá-las. As mulheres correram, algumas soluçando abertamente, outras em silêncio chocado. Clara caiu de joelhos, murmurando agradecimentos a Deus e ao coronel. Quando a última delas desapareceu, Augusto se virou para os dois jovens, e o que eles viram em seus olhos os fez recuar um passo. Vocês têm alguma ideia do que quase fizeram? A voz de Augusto era baixa, mas carregava um peso que fez até os pássaros nas árvores silenciarem. Vocês vieram à minha casa, aceitaram minha hospitalidade, e então vieram aqui para cometer um ato hediondo contra pessoas sob minha proteção? Fernando foi o primeiro a recuperar sua bravata. Proteção? São escravas. Meu pai poderia comprar esta fazenda inteira 10 vezes se quisesse. Você não tem autoridade sobre nós. Rodrigo concordou com a cabeça, cruzando os braços. Exatamente. Somos filhos de Lúcio Tavares da Silva. Você sabe quem é nosso pai? O que ele representa? Sugiro que pense bem antes de nos acusar de qualquer coisa. Augusto caminhou lentamente em direção aos dois, e algo em sua postura, na maneira como seus ombros se quadraram, fez os rapazes finalmente compreenderem que haviam cometido um erro terrível. Eu sei exatamente quem é seu pai, disse Augusto, cada palavra cortando o ar como uma lâmina. Eu o conheço desde que éramos rapazes não muito mais velhos que vocês.
Conheço os princípios com os quais ele foi criado, os valores que ele sempre defendeu. E sei com absoluta certeza que ele ficaria enojado com o que vocês acabaram de fazer. Pela primeira vez, uma sombra de dúvida passou pelos rostos dos jovens. Vocês vão vir comigo agora, continuou Augusto. Vamos voltar para a casa grande, e vocês vão contar ao seu pai exatamente o que fizeram. Palavra por palavra. Ou eu contarei, e garanto que minha versão será muito mais detalhada. Rodrigo tentou uma última cartada. Nosso pai não vai acreditar em você. Somos seus filhos. Seu sangue. Augusto sorriu, mas era um sorriso triste, sem alegria. É exatamente por isso que ele vai acreditar. Porque ele sabe que eu jamais mentiria sobre algo assim. E porque, no fundo, acho que ele já sabe de que vocês são capazes. A caminhada de volta para a casa grande foi feita em silêncio tenso. Fernando tentou fugir uma vez, mas o olhar de Augusto o paralisou no lugar. Quando chegaram ao salão principal, Augusto pediu que todos os convidados se retirassem discretamente. Havia algo na expressão do coronel que fez todos obedecerem sem questionar. Em minutos, apenas Augusto, Lúcio e seus 2 filhos permaneceram na sala, junto com a esposa de Lúcio, Beatriz, que havia percebido a tensão e se recusado a sair. Lúcio olhou para seu velho amigo, depois para seus filhos, e algo em seus olhos mostrou que ele já adivinhava que algo terrível havia acontecido. Augusto, começou ele, sua voz já carregada de um peso que não estava lá momentos antes. O que aconteceu? Augusto respirou fundo, lutando para manter sua voz firme. Seus filhos foram ao campo onde vivem os trabalhadores da minha fazenda. Eles forçaram mais de uma dúzia de mulheres a fazer fila, como se fossem mercadoria em exposição. Estavam escolhendo qual delas seria forçada a satisfazer seus desejos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz levou a mão à boca, seus olhos arregalando em horror. Lúcio ficou completamente imóvel, como se tivesse sido transformado em pedra. E então, lentamente, ele se virou para seus filhos. Digam-me que isso não é verdade. Sua voz estava vazia, oca. Digam-me que meu melhor amigo está mentindo. Rodrigo tentou falar, mas sua voz falhou. Fernando olhou para o chão. E naquele silêncio, Lúcio encontrou sua resposta. O som do tapa que Lúcio deu em Rodrigo ecoou pela sala como um disparo. Pai! Gritou o rapaz, segurando o rosto. Vocês não têm ideia, começou Lúcio, e sua voz estava quebrando agora, anos de decepção acumulada finalmente jorrando para fora. Vocês não têm a menor ideia do que fizeram. Eu construí tudo o que tenho com honra. Cada moeda que ganhei, ganhei honestamente. Cada negócio que fechei, fechei com integridade. E vocês vieram à casa de um homem honrado, um homem que eu admiro mais que qualquer outro neste mundo, e mancharam não apenas seu nome, mas o meu também. Beatriz estava chorando agora, soluços silenciosos sacudindo seus ombros. Como podemos criar monstros assim? Ela sussurrou. Onde foi que erramos? Augusto colocou uma mão gentil no ombro de seu amigo. Lúcio, precisamos decidir o que fazer agora. Isso não pode ficar sem consequências. Não pelo meu bem, mas pelo bem daquelas mulheres que foram aterrorizadas hoje. Elas precisam saber que há justiça neste mundo. Lúcio assentiu lentamente, limpando os olhos. Quando ergueu a cabeça novamente, havia uma determinação férrea em seu olhar. Vocês têm razão. E eu sei exatamente o que precisa ser feito. Fernando finalmente encontrou sua voz, e ela estava cheia de pânico. Pai, por favor, nós não fizemos nada. Apenas brincamos um pouco. Não chegamos a tocar em nenhuma delas. Silêncio. O grito de Lúcio fez os 2 jovens recuarem. Vocês acham que isso melhora as coisas? Que o terror que vocês causaram é menor porque não conseguiram completar seu ato hediondo? Vocês são meus filhos, e eu falhei como pai.
Mas isso acaba hoje. Através da punição. A sala estava mergulhada em uma tensão palpável quando Lúcio começou a falar novamente, sua voz agora firme e carregada de autoridade. Rodrigo. Fernando. A partir deste momento, vocês estão deserdados. Removi vocês da minha fortuna completamente. Os rostos dos jovens empalideceram. Pai, não! Gritou Rodrigo. Você não pode fazer isso. Eu posso e farei, respondeu Lúcio com uma frieza que fez até Augusto estremecer. Mas vou dar a vocês uma chance. Uma única chance de redimir uma fração da vergonha que trouxeram sobre esta família. Ele se virou para Augusto. Meu amigo, você aceitaria meus filhos para trabalharem em sua fazenda? Não como visitantes, não como supervisores, mas como trabalhadores comuns. Eles dormiriam nas mesmas condições que seus outros trabalhadores, comeriam a mesma comida, fariam o mesmo trabalho árduo do nascer ao pôr do sol. Augusto ficou surpreso, mas logo compreendeu a sabedoria da proposta. Por quanto tempo? 1 ano inteiro, disse Lúcio. 365 dias. E se em qualquer momento eles falharem, se causarem qualquer problema, se demonstrarem qualquer desrespeito, serão expulsos e nunca mais serão recebidos em minha casa. Fernando caiu de joelhos, soluçando. Pai, por favor, você não entende. Nós não podemos viver assim. Somos seus filhos. Beatriz, que havia permanecido em silêncio, aproximou-se de seus filhos. Suas palavras foram suaves, mas firmes. Vocês são meus filhos, e por isso meu coração está partido. Mas vocês quase destruíram vidas hoje. Vocês aterrorizaram mulheres inocentes. Este não é o homem que eu quis que vocês se tornassem. Augusto refletiu por um longo momento. Eu aceito sua proposta, Lúcio. Mas com algumas condições. Seus filhos trabalharão, sim, mas também aprenderão. Aprenderão que cada pessoa nesta fazenda tem nome, tem história, tem dignidade. Eles participarão das aulas noturnas onde ensinamos a ler e escrever. Ouvirão as histórias de cada trabalhador, saberão de onde vieram, o que sofreram. Lúcio assentiu vigorosamente. Perfeito. E eu visitarei mensalmente para verificar o progresso. Se Augusto disser que eles estão falhando, a punição será ainda mais severa. Rodrigo, vendo que a situação era irreversível, tentou uma última vez. E se nos recusarmos? Se simplesmente formos embora? A resposta de Lúcio foi como um golpe de martelo. Então vocês serão deserdados permanentemente, sem chance de redenção. E eu usarei toda a minha influência para garantir que nenhum comerciante, nenhum fazendeiro, nenhuma família de posses os receba. Vocês viverão como mendigos pelo resto de suas vidas. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Finalmente, Fernando sussurrou: aceitamos. Os primeiros dias de Rodrigo e Fernando na fazenda Santa Esperança foram um choque brutal. Acordar antes do amanhecer, quando o mundo ainda estava mergulhado em escuridão e o ar frio mordia a pele. Trabalhar nos campos sob o sol escaldante, sentindo cada músculo do corpo gritar de dor. Comer a comida simples mas honesta que era servida a todos os trabalhadores. E dormir exaustos em esteiras simples, o corpo tão cansado que nem tinham energia para reclamar. Mas Augusto não os deixou apenas trabalhar. Toda noite, depois que o trabalho terminava, ele pessoalmente sentava com eles na pequena escola da fazenda. E lá, enquanto outros trabalhadores aprendiam a ler e escrever, os dois jovens aprendiam algo muito mais importante: humanidade. Maria das Dores foi a primeira a compartilhar sua história. Eu vinha de uma fazenda onde éramos tratados pior que animais, ela disse, sua voz trêmula mas firme. Meu filho de 5 anos foi vendido para outra fazenda porque eu deixei cair uma panela. Nunca mais o vi. Nunca soube se ele está vivo ou morto. Quando cheguei aqui, o coronel Augusto me tratou como gente pela primeira vez em minha vida.
Fernando ouviu aquilo e algo quebrou dentro dele. Pela primeira vez, lágrimas de verdadeiro arrependimento correram por seu rosto. Clara, a jovem mãe que quase foi escolhida por Rodrigo, compartilhou sua história também. Eu tinha uma filha antes, disse ela, balançando seu bebê nos braços. Ela morreu de febre quando tinha 3 anos. O fazendeiro da propriedade onde eu vivia não permitiu que eu parasse de trabalhar nem para enterrá-la. Aqui, quando meu filho nasceu, o coronel deu-me 3 meses para me recuperar. Ele até trouxe um médico para garantir que eu e o bebê estávamos bem. Rodrigo ouvia essas histórias e começava a compreender algo fundamental. Estas pessoas não eram objetos. Eram seres humanos com sonhos, medos, dores e esperanças. Eram mães que choravam por filhos perdidos, pais que trabalhavam até a exaustão para proteger suas famílias, crianças que sonhavam com um futuro melhor. Os meses passaram. Lentamente, dolorosamente, os 2 jovens começaram a mudar. Rodrigo, que havia sido arrogante e cruel, começou a ajudar os mais fracos no campo. Fernando, que havia achado graça no sofrimento alheio, passou a usar seu tempo livre ensinando as crianças a ler. Mas a verdadeira transformação veio quando testemunharam Augusto recusar uma oferta lucrativa de um comerciante de escravos. Eu não vendo pessoas, disse Augusto firmemente. E se você vier aqui novamente com essa proposta, não será bem-vindo em minhas terras. O comerciante riu. O senhor é tolo, coronel. Poderia ficar rico vendendo alguns desses seus negros. A resposta de Augusto ecoou na alma dos 2 jovens. Eu prefiro morrer pobre e com minha honra intacta do que viver rico com sangue em minhas mãos. O ano estava chegando ao fim, e a fazenda Santa Esperança havia mudado de maneiras que ninguém poderia ter previsto. Augusto, inspirado pela transformação que testemunhara, decidiu ir ainda mais longe. Ele convocou todos os trabalhadores da fazenda para uma reunião no terreiro principal. Era uma tarde de domingo, o único dia em que todos podiam descansar. Quando todos estavam reunidos, Augusto subiu numa pequena plataforma e olhou para os rostos à sua frente. Rostos que conhecia, nomes que sabia, histórias que carregava em seu coração. Amigos, começou ele, e naquela palavra simples, todos compreenderam que algo importante estava prestes a acontecer. Durante este último ano, aprendi muito. Vi 2 jovens perdidos encontrarem seu caminho. Vi comunidade, compaixão e coragem florescendo em solo que muitos diriam ser infértil para tais coisas. E percebi que não basta ser justo dentro dos limites de um sistema injusto. Precisamos ir além. Ele respirou fundo, sabendo que o que diria a seguir mudaria tudo. A partir de hoje, vocês não são mais escravos nesta fazenda. São trabalhadores livres. Receberão salários justos por seu trabalho. Terão contratos que protegerão seus direitos. Suas crianças frequentarão a escola não apenas à noite, mas durante o dia, como qualquer criança deveria. E aqueles que desejarem partir, partir podem, com minha bênção e recursos para começar uma nova vida. O silêncio que se seguiu era absoluto. E então, Maria das Dores começou a chorar. E suas lágrimas contagiaram outros, até que metade das pessoas presentes estavam chorando abertamente, não de tristeza, mas de uma alegria tão profunda que não cabia em palavras. Lúcio estava presente naquele dia, para a avaliação final de seus filhos. Quando Augusto terminou seu anúncio, Lúcio subiu na plataforma ao lado de seu amigo. Augusto me mostrou algo que eu havia esquecido, disse Lúcio, sua voz carregada de emoção. Que riqueza sem humanidade é pobreza. Que poder sem compaixão é fraqueza. Meus filhos aprenderam essa lição do jeito mais difícil, mas eles aprenderam. E eu também. Ele se virou para Rodrigo e Fernando, que estavam na multidão, suas roupas simples e mãos calejadas pelo trabalho honesto. Vocês completaram o ano. Vocês trabalharam duro, aprenderam muito, e mais importante, se tornaram homens de verdade. Sua herança será restaurada, mas não espero que vocês a usem da mesma maneira que teriam antes.
Espero que a usem para fazer a diferença, como Augusto fez. Rodrigo deu um passo à frente, lágrimas correndo por seu rosto. Pai, eu não quero a herança ainda. Quero ficar aqui mais um ano. Quero continuar aprendendo, trabalhando, ajudando. Tenho tanto ainda a aprender. Fernando concordou. Eu também. Estas pessoas me ensinaram mais em um ano do que aprendi em toda a minha vida. Elas me ensinaram o que significa ser humano. Augusto sorriu, orgulhoso dos jovens que ele havia ajudado a transformar. Mas era Clara quem tinha a última palavra. Ela se aproximou dos dois jovens, segurando seu bebê nos braços, e disse: Vocês nos aterrorizaram quando chegaram aqui. Nos fizeram sentir menos que nada. Mas vocês mudaram. Vocês provaram que pessoas podem crescer, podem aprender, podem se tornar melhores. E se vocês podem mudar, então há esperança para este país também. Há esperança de que um dia, todos nós seremos verdadeiramente livres, não apenas aqui nesta fazenda, mas em todo o Brasil. E ali, naquela tarde de domingo, sob o céu azul e infinito do interior brasileiro, algo precioso nasceu. Não era apenas a liberdade de algumas dezenas de pessoas. Era a prova viva de que a redenção é possível, de que a justiça pode prevalecer, de que a bondade não é fraqueza mas a força mais poderosa que existe. A Fazenda Santa Esperança tornou-se conhecida por toda a província, não por sua produção de café, mas por ser um farol de esperança num tempo de escuridão. Outros fazendeiros começaram a visitar, alguns por curiosidade, outros por desprezo, mas todos saindo transformados pelo que viam ali. Augusto nunca se tornou o homem mais rico da região, mas tornou-se o mais respeitado, o mais amado, o mais lembrado. E quando, décadas depois, a abolição finalmente chegou ao Brasil, aqueles que haviam vivido na Fazenda Santa Esperança já sabiam o que era ser livre. Porque eles haviam aprendido que a verdadeira liberdade não vem de leis ou decretos, mas de corações transformados pela compaixão e pela justiça. E a história de Rodrigo e Fernando, de sua queda na escuridão e sua ascensão para a luz, foi contada por gerações como um lembrete de que nenhum de nós está além da redenção, desde que tenhamos a coragem de enfrentar nossas falhas e a humildade de aprender com aqueles que ferimos.